Paz do Senhor Jesus, queridos. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço, uma saudação para os irmãos e irmãs, componentes do Coral Filadélfia, do Tempo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Além disso, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, no sentido de que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela alcance mais e mais pessoas. Dessa forma, as pessoas podem ser abençoadas, porque a palavra de Deus, ela discerne acerca da vida eterna, dos caminhos para isso e da nossa vida cotidiana também. Amém? E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos orar antes de meditar. Senhor meu Deus e Pai, estende as tuas mãos sobre mim neste momento, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa elucidar da melhor maneira e que a palavra seja aplicada conforme o teu Espírito Santo direcione, Senhor. Que as pessoas sejam alcançadas e teu nome seja glorificado. Amém? Vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Você que ainda não tem o exemplar da Bíblia, você pode baixá-la na sua loja de aplicativos, no seu celular, e acompanhar. E os que têm, acompanhem na Bíblia, Jeremias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás, dizendo: Pai, tu és o meu guia, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Amém? Meus queridos, o livro do profeta Jeremias, e como o próprio nome diz, né, o profeta Jeremias, ele foi um livro extremamente profético. E Deus levantou Jeremias desde criança, na realidade, desde o ventre, né? Porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. E no próprio capítulo 1, se você voltar aí 2 capítulos, versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Deus na eternidade já sabia, ele já preparou Jeremias para esse ministério. E o ministério de Jeremias não foi fácil, porque justamente ele veio para trazer juízo numa época de, como a própria palavra diz aqui, de devassidão, de esfriamento espiritual, de mundanismo entre o povo de Israel e os de Judá. Jeremias veio para trazer palavras de juízo e também falar acerca do cativeiro babilônico que Israel passaria. E nessa época, os profetas, a maioria, profetizavam coisas boas. Na realidade, eram falsos profetas. Porque o profeta verdadeiro, ele profetiza quando Deus manda, mas profetiza o que Deus manda, nem mais, nem menos. E aí,
Os sacerdotes também não faziam cumprimento das suas obrigações sacerdotais, e o povo perdido totalmente. E é nesse contexto que Jeremias surge ainda criança e tem medo, né? Ele teme como qualquer ser humano de carne. Mas Deus disse que iria usar a boca dele. Isso está escrito lá no capítulo 1. E quem fosse perseguir ele ia tomar conta, ia ter com Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa ou dura coisa é cair nas mãos do Deus terrível. Então, meus irmãos, nesse contexto aqui do capítulo 3, se vocês observarem, Deus faz uma paráfrase aqui, uma comparação entre um adultério. O versículo 1 diz: se um homem despedisse, eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, então, e se ajuntar outro homem, porventura ele vai tornar a ela? Não se poluiria de toda aquela terra. Então fala da contaminação, não é? Ora, tu te maculaste com muitos amantes. Então você vê aí o pecado aí da prostituição. E aí a prostituição você pode incluir, no caso deles aqui, desse exemplo, seria adultério, não é? Só que o que eu acho interessante é que Deus, se você ler o versículo 9, olha o que é que diz: e sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Se você ler o capítulo todo, Deus está fazendo uma comparação de a idolatria, porque Israel e Judá construía nos altos pau, madeira, coisas para adorar, imagens para adorar, assim como de pedra. Então Deus compara essa idolatria, ele considera prostituição. Ele se sente traído, porque a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. E aí, se nós meditarmos pela Bíblia toda, você vai ver que Israel foi livrado com mão forte do Egito, vivia na terra da perdição, na terra da escravidão, e Deus os livrou literalmente com aquelas 10 pragas que atingiram os egípcios. Deus abriu por meio de Moisés o Mar Vermelho, eles passaram a pés enxutos. Deus, durante o percurso do deserto, que não foi um percurso de um dia, não foi um percurso de 2 dias, foi um percurso de 40 anos até chegar à terra prometida, Deus cuidou como? Deus forneceu alimento, maná, diariamente. Deus forneceu água, Deus forneceu a coluna de nuvem de dia, para que eles não fossem molestados com as altas temperaturas que são comuns nos desertos. Nem à noite ele também, as baixas temperaturas no deserto, porque clima desértico é assim, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. E aí Deus sustentou também com coluna de fogo à noite para que eles se mantivessem aquecidos. Mas mesmo assim, esse povo deu as costas para Deus. E não é diferente hoje. Nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, muitos morrendo, muitos enfermos. A palavra fala de tudo disso. Mas eu quero que você medite o que é que você, ou aquele ainda que vai ser alcançado por esta palavra, tem feito para Deus. Você tem buscado o próprio Deus, ou você tem buscado ajuda em várias outras coisas? Isso é para sua reflexão. Deus, quem só pode nos ajudar é Deus. Eu não estou aqui desconsiderando avanços científicos com vacinas, com tratamentos, mas você vê que o mundo aí está perdido, está tentando de todas as formas, mas Deus está no controle de tudo. Eu costumo dizer isso aqui, que Deus está no controle de tudo. Tudo seja vontade ou seja permissão dele. Mas por quê? Porque o mundo está numa velocidade desenfreada. E Deus nos criou, conforme Gênesis, nos capítulos iniciais, mas Gênesis 1, 26, deixa eu só confirmar aqui, ele vai falar que nós somos a imagem e a semelhança dele. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Dessa forma, Deus quer que o adoremos.
em espírito e em verdade. Compreendem? É isso mesmo. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, assim, o homem tem se afastado cada vez mais de Deus. Não foi diferente nessa época de Israel aqui. Só que Deus compara a idolatria. E eu digo aqui, eu abro um adendo, não conceituo apenas idolatria como... E aqui também não quero fazer ataque a religião alguma. Estou falando aqui da palavra de Deus e transmitindo a interpretação sob a apresentação do Espírito Santo de Deus. Que a idolatria não só é a adoração a imagens, como também é tudo aquilo que você coloca no patamar ou acima de Deus. Aí você vai refletir o que é que você está colocando ou pode ou colocou no patamar de Deus. Porque Deus não dá, como eu já disse, a glória dele para ninguém. Amém? E dessa forma, Deus sempre estendendo sua mão de misericórdia, mas o povo esquecendo de Deus. E aí o juízo de Deus vem. A conta é certa. Muitas pessoas falam que Deus é amor. Um atributo de Deus, o amor, certo. A misericórdia, certo. Amém. A justiça, amém. Mas como eu disse, acabei de dizer, a justiça também, entendeu? Então Deus é justo. Nada, você às vezes pode se queixar de muitas coisas, mas Deus é justo. Então, que você possa meditar nessas palavras, que possa olhar para o Deus vivo, que é o Deus que está no controle de tudo, que você possa ser alcançado por esta graça e arrependa-se dos seus pecados, porque somente assim poderemos ter a vida eterna. Porque hora vem que o juiz virá. Amém? Deus os abençoe.